Bem-vindos ao 5º episódio do meu podcast, Endorfo Danicast. Eu sou a doutora Daniele Opp, endocrinologista, especialista em menopausa, tireoide e emagrecimento. E hoje eu estou com uma convidada super especial, a doutora Jéssica Damasceno, que é endocrinologista também, especialista em emagrecimento e lipedema. E assim como eu venho estudando ao longo desses últimos anos e atendendo muitos pacientes com lipedema. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Obrigada, Dani. Aqui é um prazer. E hoje a gente vai falar de algo que eu adoro falar, né? De falar de lipedema, claro. Isso, né? A gente vai falar sobre lipedema, que é uma doença que vem sendo estudada mais recentemente. Não é uma doença nova, como muitas pessoas acreditam. A primeira descrição do lipedema foi descrita em 1940, mas foi como síndrome da gordura dolorosa. Depois, o primeiro estudo publicado foi lá em 1970. E quando a gente vai olhar as publicações de estudos, a gente vê que começou a ter mais publicações em torno de 10, 5 anos. Então, ela vem sendo estudada muito mais recentemente, né? Então, ainda existe muita coisa que a gente ainda não tem certeza, a gente não sabe, muita desinformação. Então, a gente veio hoje para trazer muito sobre esse tema, o que a gente tem atualmente, o que a gente tem de evidência, o que é lipedema. Então, muitas coisas aí para a gente conversar sobre lipedema, né? Então, para a gente começar, então, Jéssica, o que é lipedema? Vamos falar para o pessoal o que é lipedema. Lipedema, primeiramente, lipedema ele é uma doença inflamatória crônica do tecido adiposo. Então, é quando eu tenho um tecido gorduroso doente. Ela é uma gordura diferente que vai causar inflamação e vai apresentar vários sintomas, como dor nos membros inferiores, hematomas, sensibilidade ao toque, pode estar associada a outras doenças endócrinas, né? Como hipotiroidismo, por exemplo. E o surgimento, né, do lipedema, ele pode ocorrer nessas oscilações hormonais. Então, a gente tem marcos importantes na vida da mulher, que é mais predominante nas mulheres. A gente poderia até falar que exclusivamente, mas existem casos raros de lipedema diagnosticados em homens. Então, a gente vai falar predominantemente é uma doença de mulheres. Sim, então, quando a gente fala ali daqueles sintomas que você abordou, nem todo mundo vai ter, né, sensação de dor ao toque, mas é muito comum, dor ao toque, aquele hematoma fácil, não é que ela vai qualquer batidinha, ou às vezes nem sentiu tá com hematoma, então a gente precisa suspeitar, né, quando tem essa gordura, então, desproporcional em membros superiores, inferiores. Não precisa acometer os dois membros, não precisa ser na perna toda. E uma característica bem interessante do lipedema é que ele poupa pés e mãos. Até tem um sinal conhecido, né, que quando ele acomete a perna inteira, é como se ele fizesse um garrote, como se apertasse ali o tornozelo. Então a gente chama ali de sinal do garrote. Então, aquele inchaço nas pernas, pode ter fadiga. Você tem uma sensação de peso muito grande, né? Então, nem toda paciente com lipedema, ela vai ter dor. A dor, ela é relatada, cerca de 36% só das pacientes vão relatar dor. Então, eu recebo muitas pacientes no consultório que não tem dor. Exatamente, não precisa ter tudo, né? Às vezes o que confunde ali, acho que precisa ter todos esses sintomas, não precisa ter todos, né? Alguns são mais prevalentes, outros menos. A gente precisa ter essa gordura ali doente, igual você falou, né? Desproporcional e que pode estar associado a diversos desses sintomas. E algo interessante, Dani, é que geralmente as mulheres com lipedema, elas têm uma fala que é muito comum. Elas chegam assim e falam assim, doutora, eu faço dieta, eu vou pra academia, eu malho direitinho, eu faço o dever de casa e essa gordura não some. Nada muda na minha perna, assim. E isso é tão comum que muitas vezes isso no passado ele foi visto como algo genético. É o seu biotipo. Né? E de fato tem uma influência disso, né? Existe uma característica genética importante do lipedema. Então, geralmente essas mulheres elas vão ter histórias na família, da família do pai ou da família da mãe,
né, com o mesmo estilo de corpo, né? O mais característico que a gente vê na prática é as mulheres com um quadril um pouco maior e o tronco, a cintura mais fininha. Mas não necessariamente mulheres com lipedema vão ter esse biotipo, ou eu diria até que um estereótipo, né? Se a gente for falar. E por que é muito importante a gente pesquisar a história familiar genética? Porque existe, sim, uma predominância genética para manifestar a doença. Não necessariamente mulheres com lipedema, que não tem lipedema, mas que tem pessoas, né, na família vai desenvolver. Ela vai desenvolver. Mas a história familiar ela é muito importante ali na hora que a gente está fazendo a anamnese, né, a história clínica, para ajudar a fechar ali também o diagnóstico. Inclusive, tem alguns estudos que eles relatam que tem vários genes associados, né, e genes diversos. Então, muitas vezes, a manifestação da doença também, ela não vai ser igual em todas as mulheres, principalmente porque a gente tem essa variação gênica nas mulheres com lipedema. Exatamente. Tem esses estudos apontando ali para a origem hereditária, genética, né? Muitos estudos apontando para isso. E tem essa influência hormonal, igual você falou, por isso que o início ele se dá ali em puberdade, em gestação, ou menopausa, em uso de anticoncepcional. Ele também, a gente quantifica em vários graus, né? Para a gente ver a gravidade. E tem vários tipos. Então, aquela desproporção, ela não precisa estar presente em todo o membro, mas ela pode estar ou no braço, ou na perna inteira. Então, daí a gente tem vários tipos que a gente pode determinar aonde está localizado. E para o diagnóstico ele é basicamente clínico, mas é muito difícil, às vezes as pessoas, né, têm essa dificuldade de diferenciar lipedema de obesidade, mas a gente sabe que a gordura do lipedema, ela é uma gordura diferente, é uma desproporção mesmo naquele membro, diferente da obesidade, que é uma gordura, né, que acomete uniforme, né? Exatamente. Ela acomete como um todo. E quando a gente tem dúvida, Dani, se é lipedema, e é comum, tá? A gente ficar em dúvida. Eu até falo muito isso para as pacientes, que você vê lipedema com que frequência? O tempo todo, né? Todos os dias. Mas existe sim casos desafiadores que a gente geram dúvida. Será que é lipedema? E quando a gente tem dúvida, a gente pode usar exames para ajudar a gente a diferenciar, principalmente se o paciente tem obesidade. Então, às vezes, a paciente ela tem obesidade e lipedema junto, mas você só vai identificar melhor o lipedema quando ela perde peso, por exemplo. Porque aí você começa a ver a diferença da irregularidade da pele, os sintomas começam a ficar um pouco mais claros. Sim, mas também é uma doença que é concomitante. 50% das mulheres que têm lipedema podem ter ali obesidade, né, concomitante. Então, realmente gera dúvida com relação a isso. Mas é uma gordura diferente. E igual você falou, o diagnóstico do lipedema ele é clínico, mas a gente pode lançar mão de outros exames, como densitometria do corpo inteiro, o DEXA, né, porque a gente consegue ver um acúmulo de gordura desproporcional naquele membro. Quando a gente avalia a densitometria, tem uns cálculos fáceis que a gente consegue excluir. Por exemplo, eu acho que eu tenho lipedema, mas ali não deu casos desafiadores, igual você falou, né? Não que a gente precise desse exame para fazer o diagnóstico. A gente pode lançar mão de ultrassom. Sim, o ultrassom é tão interessante hoje a gente já ter ferramentas para ajudar no diagnóstico, e não só no diagnóstico, mas no acompanhamento. O ultrassom é muito. Então, o ultrassom é muito bom para isso. Quando a gente tem dúvida, o ultrassom subcutâneo a gente consegue ver que o tecido gorduroso ele vai ser diferente no lipedema daquela gordura subcutânea, eu vou falar comum, tá? Para não falar uma gordura doente. Porque a gente tem irregularidades, então a gordura lipedematosa, vamos falar assim, ela tem uma irregularidade que ela vai aprofundando ali no tecido subcutâneo e você não vê aquela linearidade.
Sim. Realidade no ultrassom. Então, é uma das formas de você ver o aspecto da gordura diferente. Você vai conseguir ver os nódulos subcutâneos muitas vezes, a vascularização. Então, é muito importante que essas pacientes elas façam Doppler dos membros inferiores. Para avaliar, né? Para a gente poder avaliar a questão das varizes, né? O fluxo né, dos vasos, porque tudo isso pode alterar. Então, ela é uma doença também que ela acomete o sistema circulatório. Então, não é incomum essas pacientes a primeira porta de entrada delas serem através do médico cirurgião vascular. Sim. Porque muitas têm varizes nos membros inferiores, sensibilidade, inchaço nas pernas, que muitas vezes pode ser confundido com linfedema, que é diferente do lipedema, é um acúmulo de líquido ali nos membros inferiores, nos vasos linfáticos, e que precisa de ter uma avaliação até para a gente diferenciar. E pode sim ter as duas coisas juntas também. Então, o linfedema, em casos mais avançados, ele é bem comum, né? Assim, em casos mais avançados, ele pode chegar até 29% dos pacientes. Em graus mais, aquelas pacientes que têm um grau mais importante ali de lipedema, né? Outra coisa com relação do próprio diagnóstico, quando a gente vai palpar ali a pele, né? A região do lipedema, ele tem a presença ali de nódulos, que podem variar dependendo do grau, até carocinhos como se fossem de ervilhas ou grãozinhos de arroz, até nódulos maiores, né, dependendo daquele grau do lipedema. Então, é bem importante a gente avaliar tudo isso. Outra coisa também muito recorrente que as pacientes relatam é que diminuição de força, e tem isso já relatado. Tem menos força no músculo, as mulheres que têm lipedema, elas vão ter mais fraqueza muscular. Então, por isso que um dos tratamentos que a gente vai abordar um pouquinho sobre o tratamento é realmente fortalecer a musculatura, né? Mas não responde, tem mais lentidão ali de responder, tanto a gordura, o músculo, é um pouco mais difícil. E por isso que é importante também a gente falar que tem impacto na vida da mulher, porque a maioria das vezes, né, é a mulher que vai ter. Então, não é uma doença só estética, não. Tem impacto ali que a mulher ela vai ter mais dor, ela vai ter dificuldade de mobilidade, mais fraqueza, dependendo do grau, até dificuldade de andar. Sim, e apesar da gente saber que lipedema é uma doença reconhecida como CID desde 2021, a questão estética, ela também é importante. Com certeza. Ela deve ser levada em consideração. Porque a mulher com lipedema, imagina que é mulher que não quer usar um short, ela não quer ir na praia, ela não quer ir na piscina sem usar um biquíni, ela não quer colocar um short porque ela vai ter vergonha das pernas. Então, isso influencia na autoestima, então isso influencia também na nossa saúde mental como mulher. Com certeza. A gente precisa colocar na balança, né? O tratamento, o diagnóstico, como ele vai mudar a vida dessa mulher. A partir do momento que ela tem o diagnóstico, que ela entende que aquilo é uma condição de saúde e ela vai começar a cuidar da saúde como um todo. E eu digo, a gente não trata só lipedema, a gente trata a mulher com lipedema. Sim, e essa detecção ali, se a gente, por exemplo, pega uma paciente que está ali num grau 1, um grau mais leve, e a gente cuida e trata, né, ela melhora desse lipedema e ela pode não avançar para um grau de lipedema mais avançado. Então, além do tratamento ajudar no aspecto de bem-estar, de melhora de sintomas, de estética, porque isso também incomoda. Se a paciente tiver um grau, ela pode evitar a progressão para graus posteriores. Então é muito importante ali esse tratamento até por conta disso. Né? E com relação ao tratamento, que a gente sabe hoje em dia que o lipedema não tem cura, até o momento, né? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, mas até o momento ele não tem cura. Mas a gente tem várias coisas que a gente pode fazer no tratamento, né? Sim, e a base do tratamento do lipedema, ele não é complexo, como muitas vezes os pacientes acham que é, mas envolve dieta específica para o seu caso, atividade física adequada de acordo com o grau de inflamação que você estiver no momento, e junto disso, né, um acompanhamento multidisciplinar, se a paciente tem dor, se ela precisa de terapias de compressão, por exemplo, fisioterapia, e o tratamento medicamentoso ele vai ser indicado em alguns casos. Mas, quando a gente fala de dieta, são pacientes em geral que já fizeram muitas dietas. Então,
Chego no consultório do doutor, eu já fiquei sem comer. Eu já tive paciente que ficou sem comer. Tem casos relatados de anorexia, né? E o lipedema Intacto. Então, muitas já fizeram muitos tratamentos achando que melhoraria em algum momento o lipedema. Então, vamos falar um pouquinho de dieta, porque eu acho assim, a dieta, se eu disser assim, um dos principais, né, que vai contribuir para ajudar essa mulher com lipedema. Então, como que deve ser essa dieta? Primeiro, que antes da gente entender qual é a dieta ideal para esse paciente, a gente precisa verificar se essa paciente tem intolerâncias alimentares. Não é incomum pacientes com lipedema terem, por exemplo, disbiose, alteração na microbiota e intolerâncias alimentares. Então, importante identificar se aquela paciente tem intolerância à lactose, se ela tem uma sensibilidade a glúten, se ela tem sensibilidade a alguns tipos de carboidratos mais fermentáveis, por exemplo, fermentadores, entre outros, né, alimentos que podem causar algum desconforto. Então, esse autoconhecimento sobre o que eu como e o que me gera desconforto, seja intestinal, como arrotos frequentes, diarreia, dor abdominal, intestino preso, constipação, alteração na pele, que às vezes são pacientes que podem ter dermatites, tá? E são pistas que podem estar dando de que a alimentação, alguma coisa não está adequada, para a gente entender qual é o gatilho que pode estar piorando aquele lipedema. Exatamente. E aí, esse que eu acho que é a maior confusão, quando a mulher ela recebe informações de todos os lados, ela não busca uma ajuda direcionada, ela vai ver ali na internet, tire tudo, né? E isso gera muita confusão. Então você tem que fazer isso na alimentação, então o que eu vou comer? Acaba não, sendo uma dieta restritiva demais. E isso gera um impacto emocional muito importante. Totalmente. Então, a pessoa fica totalmente confusa com tanta informação. E é isso que vem acontecendo muito, né, com lipedema, porque se a gente for ver agora no momento, é uma doença que está, né, na moda, entre parênteses, porque muita gente falando, isso é muito bom, por um lado, porque a mulher, ela fica mais informada, ela vai buscar ajuda, ela realmente, será que eu tenho? Ela busca, né, essa informação, mas ela também recebe milhões de informações que geram muita confusão. Então, isso que você falou de ter um tratamento direcionado, de saber o que realmente para aquela paciente, né, impacta no lipedema dela, para a gente tratar de acordo com direcionado e não tirar tudo e não saber nem o que melhorou. Então, primeiro faz essa avaliação e você vai retirando e avaliando aos poucos. Você não vai retirar tudo e falar, então o que melhorou? Então não posso comer mais nada. E aí fica muito difícil, né? Mas coisas a gente já sabe, né? Uma alimentação mais saudável, rica em antioxidantes, mas isso não significa que tudo que é saudável vai fazer bem para ela, né? Porque às vezes pode ter alguma coisa que é saudável, mas fermenta mais, que para ela faça mal. Mas assim, alimentação mais saudável possível, comida de verdade, legumes, verduras, respeitando as intolerâncias da paciente, gordura boa, proteína, então evitar ali ultraprocessados, excesso de açúcar, gordura refinada, alimentação rica em sódio, porque já tem aquele retenção. Isso é muito importante ali para ajudar no lipedema. Agora, o que a gente tem de evidência de dieta, né, que pode ajudar mulheres com lipedema? A dieta low carb mostra que nessas pacientes elas respondem bem no tratamento do lipedema, principalmente na redução ali das dobras. Então, é até interessante falar que quando você vai fazer a avaliação dessas pacientes, se ela responder bem, por exemplo, a uma dieta low carb, a primeira coisa que você vai observar é a dobra de coxa dela muda. Então, ela vai reduzir expressivamente dobra cutânea. Então, às vezes, o peso ele não vai ser um parâmetro, né? Né? Ela perde medida mesmo, né? Ela sente que vai desinchando ali, né? Uma das primeiras coisas que ela fala assim, nossa, parece que eu tava inchada. E de fato, né? Porque uma das primeiras coisas a perder é líquido inicialmente. Agora, toda paciente com lipedema vai responder bem à dieta low carb? Nem todas. E muitas vezes a gente vai precisar alternar as estratégias alimentares, porque algumas dietas que podem melhorar sim o lipedema, como a dieta cetogênica ou jejum intermitente, não é a longo prazo uma dieta que elas vão conseguir fazer.
Então, pode ser uma estratégia por um determinado período, mas é muito importante ter um acompanhamento nutricional para que, para aquela paciente, você consiga montar um plano alimentar adequado de acordo com as intolerâncias que ela tem, né, restringindo aquilo que é importante naquele momento e para a vida dela, né? Respeitando essa individualidade. Então, eu tenho pacientes que com lipedema, que, por exemplo, vão consumir glúten. Eu tenho paciente que consome lactose e aquilo ali não é um gatilho inflamatório para ela. Mas tem paciente que eu falo é o mini azar, né? Quando tem os dois gatilhos, aí, infelizmente, são pacientes que têm uma vida um pouco mais restrita. Mas é muito importante ter essa avaliação. Antes de restringir, é importante identificar: eu tenho intolerância alimentar? Isso é um gatilho inflamatório para o meu lipedema? Então, isso é algo importante. Exatamente. E testar também, né? Sim. Como é que a paciente vai ficar? Nem todo mundo vai tolerar uma dieta cetogênica, todo mundo vai sentir bem, né, com uma dieta e manter a longo prazo também é muito difícil. Então, manter por períodos e intercalando, e acompanhamento, com certeza, né, nutricional contínuo é muito importante, mas sem muita neura também, ir se conhecendo e acompanhando aos poucos. Isso faz muito bem para a mente e para ela realmente ver o que para ela, né, faz bem. E também de exercício físico, é outra coisa também que gera muita confusão. Quando a gente vai ler, né, as orientações gerais, exercício de baixo impacto, aquático, yoga, ciclismo, evitar exercícios de alto impacto. Mas o que a gente precisa ver é para aquela paciente qual o grau de lipedema que ela está, o que aquele exercício impacta no lipedema dela. Se ela tá num grau menor, com menos inflamação, e ela já tiver já conseguindo fazer exercícios de maiores impactos, não tem problema. Para ela, aquele exercício não vai impactar, né? Não vai piorar o lipedema. Claro que aquela paciente sedentária, a gente vai orientar a iniciar com exercícios de menor impacto e aumentando os exercícios, o impacto do exercício, né? Até porque as pacientes com lipedema, elas têm uma tendência a ter mais lesões, tá? Principalmente as articulações, os ligamentos, eles são mais frouxos. Então, existe uma tendência a ter lesão. Então, por isso essa orientação também do momento e o tipo do exercício físico para aquele grau de inflamação que você se encontra é bem importante. E uma coisa assim que é bem comum na internet é: paciente com lipedema não pode correr. Será? Então. Pode. Desde que, né? Eu diria assim, para correr tem que estar bem tratada. Vamos dizer exatamente. Assim. Inicialmente, as minhas pacientes que são corredoras, eu recebo muita paciente corredora e que não tem uma boa resposta inflamatória. Por quê? Porque às vezes são pacientes que correm 3, 4 vezes por semana. Então, inicialmente, até a gente tratar e organizar esse tratamento, geralmente eu peço para elas reduzirem um pouco a corrida e a gente vê uma melhora expressiva ali no grau de inflamação. E aí vai acrescentando isso aos poucos, né? De acordo com essa avaliação, e é muito importante sentir se piorou meu lipedema. E esse autoconhecimento é extremamente importante para paciente. É a chave, né? É a chave. Por quê? Porque você vai ter autonomia sobre o teu tratamento. Na verdade, acho que tudo, né? Tratamento de obesidade, eu acho que é super importante. Quando a gente fala de qualquer coisa, tratamento de lipedema, é super importante o autoconhecimento. E fortalecimento, né? É muito importante também. Concomitante a alguma atividade física ali dessas corridas, ciclismo, yoga, natação, né? O que ela for fazer. Musculação é mandatório, né? É claro que tem mulheres que têm um grau tão importante que não vão nem conseguir fazer inicialmente. Então a gente vai realmente individualizando de acordo com aquela paciente. O controle do peso também é fundamental no tratamento do lipedema. Mesmo aquela paciente que não tem excesso de peso. Você imagina aquela paciente que tem um peso adequado, mas ela ganha e perde peso toda hora, um pouquinho de peso. A gordura vai toda pro lipedema. Então é importante a gente ter esse controle do peso. Mesmo que ela não tenha obesidade, né? E para aquela paciente que tem excesso de peso, também trabalhar a perda de peso não vai responder também da mesma maneira com que a gordura que não tem lipedema, mas ela chega a melhorar um pouco essa gordura do lipedema. E também, perdendo peso, a gente melhora a inflamação do próprio organismo, né? Quando a gente melhora essa questão do excesso de peso, que inflama o organismo, esse excesso de gordura, a gente vai trazer melhora também no lipedema, melhora de outras doenças que também podem estar associadas a maior inflamação.
Então é muito importante, né, o tratamento do peso. Uma coisa que você falou que vale ressaltar é que essa oscilação aí de peso, esse efeito sanfona, né? Uma hora eu tô num peso, outra hora eu, né, aumento, sobe. Esse sobe e desce de peso, ele é muito ruim mesmo para gordura. Por quê? Porque se eu aumento gordura corporal ali, eu vou piorar o lipedema. E isso aumenta a chance de uma evolução para fibrose. Então, quando eu controlo o peso, também é uma forma de prevenir fibrose no lipedema e prevenir avanço dessa doença. E a inflamação são pacientes que elas têm uma tendência de ter resistência à insulina. Então, pacientes que muitas vezes vão ter outras doenças associadas, que a gente como endócrino, né, tá sempre ali de olho, não só na tireoide. Então, essa oscilação de peso pode piorar a inflamação, que vai piorar o lipedema. E piorando o lipedema, são pacientes que elas podem evoluir muito mais facilmente para fibrose, tá? Significa que a doença está avançando ali. E esse edema dela, né, que ela tem, a gente sabe que a doença é tão abrangente que ela também acomete tanto o sistema linfático como vascular, como você comentou. Então, muitas vezes é importante, na verdade, sim, assim, é muito importante que ela passe na avaliação com o cirurgião vascular ou que ela seja avaliada para uso de terapia compressiva, para ver se ela tem indicação de meia compressiva. Isso pode ajudar na maioria dos casos, em vários casos, né? Mas tem pacientes que têm aquele grau de lipedema muito importante que ela não vai nem conseguir usar, ou então ela vai sentir mais desconforto. Então, ver a meia adequada para paciente, né? Para aquele grau do lipedema. Sim, isso da meia precisa realmente de uma avaliação, porque a depender do grau de lipedema, ela vai precisar de uma meia específica, ou seja, não vai ter uma medida padrão para comprar. Então, o ideal é medir direitinho ali a circunferência da perna, ser confeccionado especificamente para aquela paciente. Em geral, as meias de malha plana, elas são mais indicadas para pacientes com lipedema, que incomodam menos, né? E a gente também pode contar com a ajuda ali de fisioterapeutas, né? Cuidados com a pele, drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo. Isso pode ajudar bastante no aspecto, na mobilidade, diminuir inchaço, né? Então é uma coisa também importante para a gente lançar a mão. E a drenagem linfática, eu falo que mulher tinha que ter direito vitalício à drenagem linfática, mas a mulher com lipedema, ela necessariamente ela vai precisar de drenagem linfática. Além de sentir o bem-estar, né, como são mulheres que elas retêm mais líquido de forma geral, isso ajuda também a prevenir a inflamação. Além de prevenir a inflamação, se você tiver um fisioterapeuta especializado em lipedema... não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. O paciente vem me perguntar assim, mas doutora, eu fiz drenagem linfática e não melhorou nada, mas era um fisioterapeuta que tinha conhecimento, né, específico disso? É diferente. Primeiro que qualquer drenagem linfática, ela já vai ter que ser feita com uma pressão leve, né, menor. Sim. Mas na paciente com lipedema, muitas vezes elas têm umas que nem toleram a drenagem, por tanta sensibilidade na perna. Então, o ideal é ter realmente um fisioterapeuta que tenha, né, habilidade para fazer aquele tipo de tratamento e a liberação miofacial. Então, são pacientes que elas vão acumular, às vezes, muitos nódulos ali de tensão mesmo. Então, fazer a liberação miofacial também ajuda a prevenir fibrose. E de maneira correta, né? Porque senão o paciente morre de dor. E de hematoma, né? De hematoma. Que já, espontaneamente já vai ter. Então, imagina se faz com um profissional que às vezes não tem a técnica, né, adequada para aquele tipo de tratamento. Tem pacientes que chegam com cada história. Nossa, eu corri, aí eu fiz uma massagem, não sei, em tal local e fiquei com a perna toda roxa, né? Porque qualquer, né, estímulo a mais são hematomas fáceis, né? Bem fácil de aparecer. Cirurgia é um tema bem polêmico, né? Cirurgia, ela tem suas indicações, né? Não é para todo mundo, e acho que muito importante falar de cirurgia é o tempo que a gente vai indicar essa cirurgia. O que acontece? O ideal é que a paciente primeiro faça tratamento clínico para ela melhorar bem nesse grau de inflamação, né, melhorar bem do lipedema nesse sentido, para depois pensar numa cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia ela tem que ser feita com um cirurgião adequado, que saiba das técnicas, né, para a questão da cirurgia, mas se ela fizer no momento que ela está muito inflamada, isso pode ser pior para ela do que, né, piorar o quadro dela do que ajudar, né? Então, esperar o momento certo, até ela também
mim ter melhorado um pouco desse aspecto e melhorar esse grau de lipedema, saber o momento de indicar a cirurgia é muito importante. E tem técnicas específicas, né, para as pacientes que têm lipedema. A técnica com tumefescência é uma das técnicas mais utilizadas, né, para tratamento cirúrgico de lipedema. Lipoaspiração. A lipoaspiração, tumefescência. Com tumefescência, Isso. Só que hoje já tem muita tecnologia, né, associada. Tem muita tecnologia. Hoje em dia existem lasers específicos que vão ser usados ali junto no ato cirúrgico. Isso, para diminuir a inflamação. Eles usam hoje também o Morpheus no pós-cirúrgico, né? Então, depois que faz a lipoaspiração, eles vão, né, faz aquele associa as tecnologias. Então, hoje já tem muita coisa nova que eu acredito que no passado as mulheres com lipedema não tinham tanto, né? E eles foram aprendendo como essa cirurgia seria ideal para essa mulher. Então, não é todo cirurgião plástico que tem habilidade para fazer experiência. Né? A gente hoje vem crescendo o conhecimento cirúrgico por parte da cirurgia plástica no lipedema, né? Referência ao Dr. Fábio. E até o excesso de pele que vai também, né? Tem que ser em outro momento, dependendo do grau de lipedema. Às vezes, vários momentos cirúrgicos, porque ela não vai conseguir abordar pela inflamação, tudo no momento cirúrgico só. Sim, são por partes, né? Tem até algumas situações que o cirurgião vascular ele entra também, porque ele vai fazer a parte venosa, né? Que tem muita associação. Geralmente, quando a paciente com lipedema ela vai para a cirurgia plástica, muitas vezes é porque ela teve refratariedade do tratamento clínico. Sim. Poucos casos de pacientes que estão indo bem com tratamento clínico vão optar pela cirurgia plástica. Geralmente mais por questão estética mesmo. Ai, doutora, isso aqui ainda tá me incomodando. Ou, tipo, esse lado aqui do meu joelho, dessa gordura aqui do joelho dói muito ainda. Então, elas acabam optando pela cirurgia. Ou geralmente quando tem muita dor, ou quando algo realmente incomoda. Mas, em geral, pacientes com um grau elevado de lipedema vão ser as mais indicadas ali. Aqueles casos avançados não tem jeito, né? Assim, para melhorar, tem que fazer o tratamento cirúrgico. Faz parte do tratamento, né? E para elas terem qualidade de vida, né? Que é muito. Aqueles casos, né, do último congresso que a gente foi, a paciente não conseguia nem caminhar. Ela não conseguia nem, ela só caminhava com a parte inferior da perna, ela não conseguia mexer as coxas na hora dela caminhar, de tanto acúmulo de gordura, né, que tinha do grau de lipedema mesmo. Então, isso traz melhoria da qualidade de vida, né? Isso. E ela tinha feito ainda cirurgia bariátrica, uma delas. Já tinha perdido 60 quilos, mas a gordura de lipedema ainda ficou muito presente. Então, a gente vê ali que, caso de cirurgia, tem casos que são muito bem indicados, né? Que precisam ser feitos mesmo. E o lipedema, então, como a gente abordou hoje, esse tema aí que vem sendo muito comentado hoje nas redes sociais, né, e muita gente falando aí de lipedema e se intitulando ali especialista, né, então a gente também tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muita gente querendo vender milagre na internet, vendendo a última novidade, o último protocolo, a máquina que vai resolver. Então é um alerta ali pra gente ficar de olho nessas promessas em coisas que a gente não tem evidência de tratamentos milagrosos, né? Tem muita gente querendo se aproveitar, né, na verdade, do lipedema. Por quê? É uma fragilidade, às vezes, até grande, né? Uma fragilidade emocional, né? São que pacientes sofrem, que já né? sofrem muito com isso. Quando ela vai buscar o profissional, ela tá entregando a vida dela. Exatamente. Ela tá entregando ali sofrimento, o que ela tem, uma dor, é uma coisa que incomoda, mesmo que não doa. Tem várias coisas, vários aspectos ali do lipedema, né? Que ela tá ali buscando ajuda. Sim. E muita gente, né, se aproveitando vai disso. se aproveitar disso. Entender que o profissional que deseja estudar ou saber mais sobre lipedema, ou cuidar de mulheres com lipedema, não pode faltar empatia. Com certeza. Não pode faltar o olho no olho. E não pode só olhar as pernas. Porque ali existe a história de uma mulher. De uma mulher que tem dores profundas que às vezes ela só vai dividir contigo. Com certeza. E o tratamento medicamentoso? Será que tem tratamento que específico, medicamento aprovado para o lipedema? Até o momento a gente não tem tratamento aprovado para o lipedema. Mas a gente sabe que, né,
tratamentos que vão gerar ali melhora do peso, controle do peso, perda de peso, vão ajudar essas mulheres. E a gente tem se falado muito hoje da tirzepatida monjaro, que além de ajudar no controle do peso, ele traz um benefício adicional por esse medicamento ajudar muito na inflamação. E como o lipedema é uma doença inflamatória, ele acaba trazendo uma melhora ali da estética, né, da inflamação. A paciente melhora, às vezes, até dos sintomas. Então, na minha prática clínica, por exemplo, eu vejo pacientes que melhoram bastante dos sintomas usando, né, o monjaro. Por esse benefício adicional, além de perda de peso, que pode ser que a paciente, né, precise perder peso, mas esse benefício adicional da melhora da inflamação. Você provavelmente tem visto muito isso também, né? Não, bastante. E entender também que a medicação, apesar de ser uma medicação que ela foi estudada e aprovada para tratar a obesidade e diabetes, tipo 2, ela é uma medicação que a gente já está saindo estudos, né, mostrando outros benefícios adicionais. Sim. Então, benefícios ali, pacientes com apneia do sono, Sim. Melhora de pacientes, por exemplo, que têm sintomas de compulsão alimentar, compulsão por compras, e no lipedema também. Então, no lipedema, o que a gente vê, né, na prática, utilizando esses pacientes? São pacientes que melhoram a dor, então algo muito importante, a melhora da dor, a melhora da característica e textura da pele. Então, aquelas irregularidades que são bem aparentes, a gente observa uma melhora expressiva. Redução do volume de perna. Então, geralmente, onde elas acumulam maior gordura... Antigamente falava assim, não melhora nada, o volume nunca vai diminuir. Reduz muito. E reduz o volume de perna. Então, assim, eu tenho paciente que tinha quadril de 120 centímetros. Paciente hoje com quadril de 92, 96, 98 centímetros. Isso numa desproporção, por exemplo, um quadril de 120 centímetros com uma cintura de 65. Então você imagina a desproporção que é visualmente para essa mulher. A dificuldade de achar uma calça para vestir, um short, né? Enfim, entre outras dificuldades. Então, é uma medicação hoje que a gente usa assim, muito na nossa prática clínica, com muito benefício, não só estético, como muitas vezes é visto pelas pessoas, mas um benefício da inflamação. Sim. E um benefício metabólico. Né? Com certeza, exatamente. O benefício adicional ali de várias doenças associadas que essa mulher pode ter, e esse benefício que a gente vê mesmo ali da inflamação, do aspecto, além de tratamento de muitas mulheres terem já obesidade, né, sobrepeso, já vai ajudar no tratamento como um todo. Então, é um tratamento que a gente vem utilizando bastante. Então, no caso do monjaro e da tirzepatida, a gente precisa avaliar, né, se aquilo é indicado para o seu caso, ter um acompanhamento médico, não banalizar o uso do remédio, né, porque isso vem sido, a gente vê que vem sido banalizado, sempre com acompanhamento médico e um tratamento bem indicado para aquela paciente. E além desse tratamento do lipedema ser multidisciplinar, não é, né, só endocrinologista, não é só o vascular, é um conjunto de profissionais ali trabalhando junto para ajudar essa paciente. Então, nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o cirurgião vascular, o angiologista, em alguns casos, cirurgião plástico, o endocrinologista, né? E então, para trazer o melhor tratamento para essa paciente, para evitar a progressão, para ajudar essa paciente a melhorar o grau do lipedema, a sua qualidade de vida, seus aspectos emocionais. Então, o tratamento ali traz muito benefício quando bem acompanhado e bem indicado, né? Sim. E a base do tratamento, né? Uma alimentação saudável, sem dietas malucas, tá? Não é. Respeitando muito os seus sintomas alimentares, se você tiver intolerância, e atividade física regular. Sem essa base importante do tratamento do lipedema, medicação nenhuma vai fazer milagre. Né? É o que as pessoas às vezes acham que tomar um remédio vai resolver a vida, né? Não resolve estilo de vida, não resolve seus maus hábitos, não vai resolver. E a hora que para, volta tudo. Né? Então não adianta a gente se basear num tratamento somente, né, com nenhuma medicação, né? Sempre é um conjunto
né, de tudo. Então, queria te agradecer demais por ter aceitado meu convite. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar, esse bate-papo, trazer sua experiência, né, com relação ao lipedema, que você vem atendendo muitas pacientes, né, com lipedema. Então, é sempre um prazer a gente conversar, discutir sobre esse tema, né, trazer informações para as mulheres, para o público geral, né. Muito obrigada mesmo. Queria te agradecer de coração. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui falando com você sobre lipedema e também espero que essa nossa conversa ajude muitas mulheres com lipedema a entender melhor um pouquinho sobre a doença e a buscar ajuda. Ai, sempre que possível. ótimo. Tá convidada para os próximos episódios, hein? Vamos lá, vamos eu fazer. volto. Então tá ótimo. Se você gostou desse episódio, se você acha que tem alguém que pode se beneficiar com essas informações, encaminha para essas pessoas para ter mais qualidade de vida e me acompanha aqui nos próximos episódios. Até mais!